Tudo bem? Vamos continuar nos nossos estudos? Todo mundo afiadinho, com vontade de terminar nosso livro? Então vamos lá. Estamos no capítulo 39, ouvindo a senhora Laura. O que acontece, né? No capítulo anterior, o André ficou impressionado com aquela situação lá do casamento, o Tobias com a Hilda, a Luciana, e ele ficou, encafifado, pensando nisso. Então, a dona Laura vai continuar nos esclarecimentos que já iniciaram-se no capítulo anterior, e dona Laura vai dar prosseguimento a esses esclarecimentos para o André Luiz. Então, o capítulo informa sobre as condições em que o lar de Tobias se estrutura e adverte também sobre a necessidade do exercício da fraternidade na conquista da paz espiritual. Quanto mais conseguirmos exercitar a fraternidade, conquistar a fraternidade, maior paz interior, mais paz espiritual teremos. Aí eu trago logo aqui para vocês, como referência, esse livrinho, do nosso querido amado Leon Denis, No Invisível, que é um livro maravilhoso, um livro que tem muito, é um repositório de informações preciosas para nós, tá? Então a gente vai ver aqui o que ele fala, o que o Leon Denis fala sobre a fraternidade. Então, o Espiritismo amplia a noção dessa palavra, fraternidade, ele amplia isso. Demonstra por meio de fatos que ela não é unicamente um mero conceito, mas uma lei fundamental da natureza, lei cuja ação se exerce em todos os planos da evolução humana, assim no ponto de vista físico, como também no ponto de vista espiritual, no visível como no invisível. Por sua origem, pelos destinos que lhes são traçados, todas as almas são irmãs. Quer dizer, então, desde o mundo corpóreo, das mais baixas vibrações, dentro daquele nível de sintonia, e tem que existir fraternidade, tem que haver essa interação, compartilhar. Assim o homem aprende a sobreviver e consegue sobreviver muito mais do que estando afastado, sendo ele por si mesmo, através desse convívio, dessa ajuda mútua, seja no mundo da matéria, seja no mundo do espírito, seja do ponto de vista físico, do ponto de vista espiritual. É imprescindível que as almas se considerem irmãs, para assim uma poder estimular a outra a prosseguir. No capítulo, impressionado e reticencioso com a situação conjugal de Tobias, vivendo no mesmo lar com as duas ex-esposas, o André Luiz busca esclarecimentos com dona Laura, e ela assegura que existem inúmeros casos semelhantes em nosso lar e em outras colônias espirituais, e que a situação não pode ser compreendida apenas pelo ponto de vista humano, que se deve observar a sequência evolutiva do ser, em que a animalidade ainda não desapareceu entre os homens. Então eu acho que isso coaduna até com o início do que eu falei no início do capítulo anterior, Quer dizer, em cada nível evolutivo que nós estejamos, quanto mais espiritualizado, quanto menos ligado à animalidade, mais nós podemos perceber isso com a plenitude da fraternidade, da preservação da família, da acomodação, da orientação e do encaminhamento daqueles espíritos que estavam ali sob a tutela daquele casal Tobias e Hilda, que de repente tiveram isso dizimado. Entrou a Luciana para dar prosseguimento. A gente até pode dizer assim, a destinação do homem, e com relação aos desígnios divinos
não somos ninguém para aquilatar nem para julgar de forma nenhuma. Nossa amplitude de visão é reduzida. A gente só vê até ali. Para frente, a gente não enxerga mais devido ainda à nossa materialidade. Então, para se compreender essa situação, tem que se olhar com os olhos da alma, com a amplitude dos desígnios do Pai. Eu trouxe como referência aqui o Livro dos Espíritos, final da pergunta 540. Essa pergunta é a seguinte: os espíritos que exercem a ação nos fenômenos da natureza operam sem conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio ou por efeito de instintivo ou irrefletido impulso? Então, lá no finalzinho, tem uma passagem que aí vai se direcionar mais para o nosso interesse com relação a esse caso que o André está, impressionado. Quando suas inteligências dos seres já houverem alcançado um certo desenvolvimento, nós ordenaremos e dirigiremos as coisas do mundo material. Por enquanto a gente não consegue ainda nem gerir, a fraternidade e a paz a nível material. Imagine a nível espiritual. Então, depois que nós houvermos atingido um determinado desenvolvimento, nós poderemos dirigir as questões do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Caminho evolutivo do ser imortal. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Por isso que nós não temos que ser preconceituosos, nós não temos que ficar criticando, dando opinião, aonde a gente ainda não entende. Ainda não entendemos essa lei de harmonia, a necessidade das coisas. Nossa visão é restrita, como eu já falei, Voltando para o capítulo, Dona Laura esclarece que o exemplo dele, do Tobias, não é uma regra absoluta, pois muita gente tem afeição, mas não tem compreensão, sendo o caso uma vitória de fraternidade legítima, o caso daquela família que vive dentro do mesmo lar, Tobias, Hilda e Luciana, embora saibamos que essa convivência é momentânea, porque a Luciana irá reencarnar. Eles foram vitoriosos com relação à fraternidade legítima, por mais que no início a Hilda tenha ficado um pouco inconformada, por mais que a Luciana tenha cobrado uma afetividade que de repente o Tobias e a estrutura do casamento não tinha condição de retribuir a ela, mas depois eles conseguiram se reequilibrar, se aprumar e foram vitoriosos naquela empreitada. Nas regiões umbralinas, a maioria dos que lá vivem não resistem a essa prova, pois ainda alimentam ciúmes destruidor, ódio, sentimento de posse exacerbado e, sofrendo o império da mentira, padecem por longos anos sem alívio espiritual, porque se esquivam ao exercício da fraternidade. E eles lá não, reagiram mal no início, mas depois conseguiram se livrar desse ciúme, desse ódio, dessa competição e desse sentimento de posse. A misericórdia divina os abençoa com o esquecimento do passado e retornam à carne para receberem nos laços da consanguinidade os que consideram seus adversários, na esperança de se reconciliarem enquanto caminharem juntos na senda evolutiva, na senda redentora. Lembrando que o problema do perdão
é questão muito séria, pois não é simples questão apenas de palavras. Perdoei, né? Isso tem que vir do coração, certo? Então esses irmãozinhos que, diferentemente do Tobias, da Hilda e da Luciana, que não conseguem vencer essa situação, eles irão retornar ao corpo, né? Através da benesse do esquecimento do passado, para fazerem as suas pazes, para se acertarem as arestas com os seus adversários e se reconciliarem e continuarem no seu prosseguirem na sua evolução, né? Então eu trouxe como referência aqui para nós o Evangelho, tá? No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que vai falar exatamente pelo que é citado aqui no capítulo do nosso lar, o esquecimento do passado. É o tópico 11. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Se a gente tivesse as claras, nós não temos evolução espiritual suficiente para compreendermos, na presença daquele ser que precisamos amar e cuidar, um inimigo do passado. A gente não conseguiria ainda vencer isso. Então, esse esquecimento é uma bênção, é uma benesse para que a gente possa reconquistar o amor que em algum momento a gente deixou perder-se, né? E temos também no Evangelho, o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, o tópico 5, que diz: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estás com ele a caminho, certo? Conhecemos bem esse capítulo do Evangelho para que a gente possa depois gozar da mesma companhia, da mesma troca de fraternidade e de amor com aqueles que em determinado momento prejudicamos ou fomos prejudicados. Continuando também nesse capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, quero ressaltar também o tópico 14, que vai falar sobre o perdão, né? Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhes-ei, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus, que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Temos que perdoar os nossos inimigos, também gostamos de ser perdoados, não é isso? Necessitamos de ser perdoados. Eu não digo inimigos, eu falei aqui porque é o que está no capítulo do Evangelho, mas eu não gosto nem muito desse termo. Eu gosto de falar os nossos desafetos, né? Os nossos equívocos do passado, e não inimigos, porque não precisamos mais, não temos mais, não nos compete mais, não nos é mais permitido que tenhamos inimigos. Temos entraves, né? Discordâncias, tá? Mas devemos relevar. Voltando para o capítulo, acresce que não somente a experiência matrimonial, mas toda a experiência sexual, principalmente para quem já recebeu alguma luz do espírito, afeta profundamente a vida da alma em si mesma. Mas aqueles que erram contam com os caminhos da retificação. Então, nós sabemos que da forma que usa-se essa troca energética através da sexualidade, ela vai ser de vital importância para o nosso equilíbrio moral, nosso equilíbrio emocional, certo? E também usar, né, essa sexualidade para a constituição da fraternidade, para o estabelecimento do amor, a constituição da família e a possibilidade de propiciar acesso à reencarnação, tá? E que os erros que a gente, por acaso, cometa, nós temos sempre o caminho da retificação, podemos sempre consertá-los. Por tudo isso, o entendimento fraterno precede a qualquer trabalho salvacionista, e toda caridade, para ser divina, precisa apoiar-se na fraternidade, certo?
Então, através do amor recíproco, através da troca de afetividade, a troca de fraternidade, para que haja um bem comum. Eu trouxe aqui 2 referências, uma do Obreiros da Vida Eterna, um livro também da coleção da Vida no Mundo Espiritual, do André Luiz, que vai falar também sobre a palavra, que o verbo cria imagens vivas que se desenvolvem no terreno mental a que são projetadas, produzindo consequências boas ou mais, segundo a sua origem. Então temos que saber e controlar sempre o que falamos. Isso também já foi bastante enfatizado no capítulo anterior, tá? E com relação ao sexo, nós temos uma passagem aqui também do livro Vida e Sexo, da coleção... Opa, tá aqui, Vida e Sexo, da coleção Emmanuel. Nós temos aqui o capítulo 5, que vai falar sobre o quê? À medida que a individualidade evolui, passa a compreender que a energia sexual envolve o impositivo de discernimento e responsabilidade em sua aplicação, e que por isso mesmo deve ser controlada por valores morais que lhe garantam um emprego divino na evolução e burilamento da vida no planeta. Quer dizer, não é um discurso de forma nenhuma preconceituosa. Levanta, inclusive, apenas a bandeira da responsabilidade, a bandeira do discernimento, saber, né, se pôr, saber se colocar, certo? Para garantir um emprego digno, né, e não promíscuo, nem luxurioso das energias sexuais, ok? Então, assim a gente conclui mais um capítulo com esse estudo do capítulo 39. Muito obrigada, uma excelente semana para todos e qualquer dúvida, venham para os livros aqui e acrescente mais informações a esse nosso estudo, que precisa ser sempre um pouquinho resumido, né, para caber no tempo que compete para que a gente possa discutir um capítulo. Muito obrigada.